E aí galera, beleza? Vamos direto pra notícia. Aline flagra Nicásio detonando ela e dizendo que ela deixou 3 mulheres brancas mandar nela enquanto ela foi omissa. Galera, a Aline acabou vendo Nicásio desabafando tudo. A gente sabe que Nicásio ficou indignado com a Aline nessa madrugada. Porque no jogo da Discord a Aline acabou revelando algo que Nicásio contou em sua intimidade para ela. E achou que aquilo foi um absurdo que a Aline fez. E Nicásio então rebateu dizendo que a Aline estava sendo omissa pelas coisas que o grupo deserto estava fazendo. E a Aline até percebeu um pouco que estava mesmo. Mas mesmo assim, ela continuou criticando Nicásio. E não demorou nada para isso acontecer. Mas a Aline acabou ativando o card, né, para poder ouvir as coisas que Nicásio estava falando. Ela então acabou flagrando Nicásio dizendo o seguinte: você sabe mais o que me irrita na Aline? É o quão omissa ela está sendo e ela nem percebe isso. Domitila, então, que estava ouvindo, disse que era isso mesmo e que ele não poderia ter medo de dizer. E que gostou muito ver ele chamando ela de planta na frente de todo mundo. Nicásio disse: o problema nem é só esse. Se ela soubesse dos absurdos que eu sei lá de fora. Mas eu não conto porque eu não quero abaixar o nível. Não quero abaixar o nível. Não quero que ela saiba disso para ela não ficar triste. Mas o que mais me deixa triste é ver ela deixar 3 mulheres brancas mandar nela. Ser omissa com coisas erradas que ela já viu essas mulheres fazendo. Os segundos então acabaram e Aline ficou abismada com o que ouviu. E disse que em nenhum momento deixou ninguém mandar nela. Mulher branca, nenhuma mulher mandar nela. E tudo que fez foi coisas que ela mesma pensou. Só que ela começou a pensar um pouco mais e falou que estava confusa. E que se realmente fez isso, ela tem que rever o seu jogo. Pois estava deixando ela muito confusa e percebia que estava sendo omissa em algumas coisas mesmo. Gente, eu vou falar pra vocês que a Aline passa muito pano mesmo pro deserto. Sempre passou. A gente sabe que o deserto foi os protagonistas dos maiores erros da casa. E a Aline nunca apontou. Não, não é nem que ela nunca apontou, ela já apontou os erros desse pessoal. Só que a Aline, ela nunca parou para realmente analisar os erros. Nunca parou para ver se realmente estava correto ficar do lado de pessoas como essas. Gente, se a gente parar para ver o histórico do deserto, é muito pesado. As coisas que o oceano fizeram é besteira, é brincadeira de criança comparada às coisas que o deserto já fez. Por exemplo, a gente tem a história, a primeira de todas, das primeiras semanas, que foi de Nicásio. Que é aquela polêmica pesada que aconteceu envolvendo o relacionamento dele e de Bruna. E o que a Aline fez? Tudo bem, ela deu uns conselhos, falou sobre o machismo, falou pra Bruna, falou pra Gabriel, mas pá, foi somente isso. Ela continuou lá do lado desse pessoal. E logo depois, o que veio em seguida, gente? Veio o que aconteceu com Guimê e Sapato, gente. Aquela coisa pesada também de ver. Aquilo ali foi demais. Sem contar também como eles trataram Alface. Vocês lembram? Agora Alface está de novo se bandeando pro lado deles, mas foi pesado o que eles fizeram com Alface. Todos eles estavam apontando o dedo na cara de Alface, dizendo que somente ele estava errado e a culpa dele era por tudo, que ele era covarde, que ele era isso, apontando os erros de Alface, dizendo isso e aquilo, e a Aline não ficou do lado de Alface. Qual é a coisa que Alface reclama de Aline? Que em nenhum momento ela escuta o lado dele, que ela só aponta o lado dos defeitos dele o tempo inteiro. Não é isso que Alface diz? Então, como eles têm a Aline como se fosse a mãe deles lá, alguma coisa assim, como eles têm a Aline assim nesse ponto, então Alface tá tipo reclamando: nossa, mas você só me critica, você só fala mal de mim, você nunca vê meu lado, você nunca aponta se eu tô certo ou errado, não é isso o que Alface reclama? Então, basicamente foi esse o tratamento de Aline para todo mundo do oceano, enquanto pro deserto ela passava o pano, né? Ela era omissa, é sobre isso a omissão. Ela era omissa. Ou ela não falava nada quando ela via um erro, ou ela passava pano e dizia: ah, mas só que isso e isso, só que você não viu isso. Pá. E aí quando ela tava começando
a enxergar, gente, quando ela estava começando a enxergar que realmente estava errado o que ela estava fazendo, que realmente não era esse caminho aí, que ela teve um insight, que ela percebeu, pá, que a própria Bruna falou aquelas coisas que a Bruna chegou e disse assim. O Bruno chegou e disse assim, gente, ah, mas só que a mami, ela tava chegando e dizendo isso e isso de mim, tava fazendo isso e isso de mim, pá. Aí, a Aline ouviu isso e falou assim, nossa, mas eu tô protegendo pessoas como essa, não. Tive um insight, aí você foi conversar com Domitila, falou que começou a puxar o saco de Domitila, mais ou menos isso, dizer que ela era que nem Domitila, que tinha coisas que ela se espelhava em Domitila, pá, e as duas já estavam já começando a ter um relacionamento bom. Chega a Larissa e começa a encher a cabeça de Aline, né? Falar um bocado de coisa. E a Aline escuta quem? A Aline escuta a Larissa. Não que Larissa não tinha dito muitas verdades. Tinha sim. Só que o que, que aconteceu? Domitila se desculpou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Várias vezes. E o que é que elas fazem com essas desculpas? Jogam para um alto. E aí que entra as coisas. A Aline perdoou todo mundo do seu quarto. Todos os erros que era pior do que os erros os erros de Domitila. O erro que Alface cometeu não era pior. Só que o erro que Guimê e Sapato fizeram foi muito pior, gente. Foi coisa de delegacia. E a Aline perdoou. O erro que Elfop também cometeu foi muito pior. E se Tadeu não tivesse interrompido, poderia ser pior sim, também poderia ser muito pior do que foi. Tanto que eles tiveram que interromper e reclamar sobre isso. Falar assim, olha, cuidado, tem coisa que não faz nem de brincadeira, ó. Pá, e se não fosse por isso, a gente ia protagonizar coisas piores de relacionamento abusivo. E o que é que a Aline faz? Perdoa também. E aí quando chega na vez de Domitila, que é uma mulher como ela, mulher de idade, que tem um peso muito grande, nanã, que ela tem que perdoar um erro, porque todo mundo erra assim como ela errou também, ela faz o quê? Não perdoa e fala que é tarde demais. Entendeu o que acontece? E aí, ela flagrar Domitila falando essas coisas é interessante, gente. É num ponto bom, porque sim, ela está dando muito mais ouvidos a 3 mulheres, está sendo omissas para coisas erradas que elas fazem, está fazendo tudo isso e não consegue nem perceber. Quando ela estiver aqui fora, que ela perceber, né, o quão errada ela esteve, aí ela vai se desculpar, né? Porque é isso que a gente espera que aconteça. Mas enfim, gente, o que é que vocês acharam de tudo isso aí? Dá aí o seu like que é muito importante pra gente. Dá o seu comentário também assim que acabar esse vídeo, que eu quero saber a opinião de todos vocês. Se inscrevam e até a próxima notícia.